Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos advogados criminalistas que atuaram profissionalmente nas décadas de 60 e 70 nas auditorias militares da Justiça Militar Federal. Gostaria de convidar para compor a mesa nosso querido ministro da Justiça, Dr. Márcio Tomás Bastos. Gostaria também de convidar para compor a mesa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence. Gostaria de convidar o ministro do Controle e da Transparência da Controladoria Geral da União, nosso sempre deputado governador Valdir Pires. Gostaria de convidar também o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rubens Aprobato. E gostaria também de convidar para compor a mesa o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Luiz Fux. Queria registrar a presença do senhor Carlos Fernandes, que é presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Queria também registrar a presença do advogado-geral da União, doutor ministro Mauro Augusto Ribeiro da Costa, doutor Álvaro. Queria registrar o coordenador da Advocacia Geral da União, doutor Raul Bernardo Nelson de Sena. Gostaria de registrar a presença do deputado estadual e líder da bancada do PSDB no Rio de Janeiro, deputado Otávio Leite. Queria registrar a presença do senhor Marco Antônio da Silva, representante oficial do ministro Luiz Gusquem. Queria registrar a presença, para nossa alegria, do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, nosso companheiro José Genuíno. Sempre presente, Genuíno. Gostaria de registrar a presença do presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Dr. Newton Correia. E do deputado estadual, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Antônio Mentor. E gostaria de convidar para completar a nossa mesa nosso querido amigo, companheiro, ministro, chefe da Casa Civil, deputado José Dirceu de Oliveira e Silva. Queria registrar a presença aqui do nosso governador Marcelo Alencar, está presente aqui, não só como um homenageado, mas como um companheiro da nossa casa. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional. O filho do Ipiranga faz as
excelentíssimos senhores ministros, Dr. Márcio Tomás Basto, ministro Zé Dirceu de Oliveira e Silva, ministro Valdir Pires, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rubens Aprobato, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Luiz Fux, meus deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, ilustres homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Esta sessão requerida pelo nobre deputado José Mentor homenageia os advogados criminalistas que atuaram profissionalmente nas décadas de 60 e 70 nas auditorias militares da Justiça Federal. São muitos esses grandes brasileiros, advogados eminentes, brilhantes juristas, esses cidadãos exemplares que puseram em risco a carreira e, não raro, a própria existência para defender pessoas que muitas vezes desconheciam, homens e mulheres comuns, humilhados e aviltados porque destituídos de um valor que se confunde com a própria condição humana. O direito à liberdade é a livre manifestação de pensamento. Eram os presos políticos, em favor de quem se expuseram à violência do poder e à mesquinharia do pusilânimes, os corajosos advogados que a Câmara dos Deputados tem a honra de homenagear. São realmente muitos esses respeitáveis juristas, tantos que evitaremos citá-los por nome para não incorrermos na injustiça da omissão. Enalteceremos, pois, o advogado como profissional e como instituição, pois que representante da justiça, semeador do direito, guardião da lei. Justiça, direito e lei, exatamente nesta ordem, porque para os advogados, dignos do papel que desempenharam e desempenham, deve-se respeitar a lei como fruto do direito e o direito como expressão completa e consumada da justiça. Nessa admirável profissão, poucos sabem tanto das grandezas do homem e da pequenez, muitas vezes, das criaturas quanto o criminalista. Definida a especialidade, tem consciência os que a escolhem, que se por um lado estarão sob o foco da imprensa e a curiosidade da opinião pública, conviverão por outro com a miséria humana, a degradação moral, a decadência de caráter e o sofrimento da pessoa. O esperar contra toda a esperança, no dizer do poeta. Dessa dor, dá-nos testemunho comovente o criminalista Evandro Lins e Silva na bela obra O Salão dos Passos Perdidos. Mais dolorosa é a experiência no caso dos presos políticos, das pessoas que sofrem a crueldade dos tiranos, a violência do arbítrio, a fúria dos déspotas. Não sem razão afirmou Evaristo de Moraes Filho, outro mestre da especialidade: nas ditaduras, as primeiras vítimas são sempre a liberdade individual e os que ousarem tentar protegê-la. Assim foi com o golpe de 64, que levou milhares à cadeia, à prisão sem mandato, ao julgamento sem processo, à condenação sem culpa. Em 1968, caçava-se a mais importante ferramenta de defesa da liberdade individual, o habeas corpus, suspenso pelo AI-5, para os crimes, aspas, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular, tipificações sujeitas ao humor dos mandantes. Contra essa vergonha, ergueram-se corajosamente os advogados criminalistas. Na tribuna das cortes, denunciaram a perseguição e o sequestro, a tortura e a morte, o criminoso e o crime. Sofreram por isso o vilipêndio e a calúnia, que os credenciam a admiração do povo e o reconhecimento da Câmara dos Deputados. A eles, a nossa homenagem e a nossa saudação, para o que fazemos nossas as palavras de Evaristo de Moraes Filho: à luz dos valores constitucionais, a mais preciosa e elevada missão do advogado criminal
é a defesa da liberdade individual, cumprindo-lhe resguardá-la, quer em face de uma prisão manifestamente arbitrária, fruto do capricho da autoridade e executada sem qualquer base em normas do direito positivo, quer diante de uma prisão que pretenda se revestir de legalidade, mas que traduza, na sua essência, um intolerável abuso de poder. Desta forma, a Câmara dos Deputados se sente gratificada com a presença de todos os senhores e das senhoras hoje, para que a história registre a nossa manifestação de reconhecimento pelo trabalho realizado pelos senhores numa fase da nossa história, mas que deverá ser sempre lembrada pela altivez e pela forma corajosa e de pé que vocês escreveram, pela liberdade e pela manifestação de pensamento. Parabéns a todos os homenageados. Convido agora para usar a palavra o nobre deputado José Mentor, autor do requerimento. Senhor presidente João Paulo Cunha, ministro Márcio Tomás Bastos, ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, ministro Jadisseu, ministro Aldir Pires, meu amigo Rubens Aprobato, presidente da Ordem, ministro Luiz Fux, do STJ, saúdo a toda a mesa e aos convidados e convidadas que aqui estão e aos homenageados e homenageadas. Eu estava hoje revendo as anotações do que eu ia falar e hoje de madrugada, e já havia pressentido que ia ser difícil falar. Já estou vacinando para qualquer possível ocorrência durante o discurso, porque o presidente João Paulo, é com muita satisfação que eu participo dessa solenidade. Na política, dizem que é a arte de fazer as coisas com a razão. Nós, no PT, aprendemos a botar muita emoção nessa razão. De vez em quando, a emoção ganha da razão. Eu vou fazer um esforço para ela perder. É a primeira vez que eu falo nessa tribuna na Câmara Federal, o que me envaidece ainda mais. Mas eu quero dizer da minha grande satisfação e de orgulho de poder repetir na Câmara Federal essa solenidade. Alguns dos homenageados tiveram a oportunidade de estarem conosco na Câmara Municipal de São Paulo em 98. Outros, infelizmente, não puderam estar lá. É um orgulho que eu tenho e satisfação grande de ser proponente dessa sessão solene. Não um orgulho que envaidece e que tangencia a soberba, muito menos aquele que tempera a empáfia. Esse orgulho forte, senhor presidente, ele é dirigido pela humildade, ele é guiado pelo reconhecimento e é comandado por um forte tom de gratidão. Eu tenho motivos pessoais, vários, que poderiam justificar essa solenidade. Eu poderia encontrar motivos para começar agradecendo os meus advogados, o Antônio Mercado Neto, o Volney da Cunha de Moraes e o Zé Carlos Dias, que está aqui presente.
foram brilhantes na minha defesa naquela época. Dizem até as más línguas que o Zé Carlos Dias se transformou num bom advogado porque teve em mim uma boa cobaia, porque eu fui o primeiro cliente político dele. Eu podia dizer que tenho motivos de comemorar, porque foi naquela oportunidade em que estive preso, que vivi um tom dialético que me fez me tornar um apaixonado do direito e um discípulo da política. Acho que essa coisa começou em casa, com o meu pai, recentemente falecido, que foi delegado de polícia e que não se curvou às pressões que viveu como delegado do DOPS, mesmo tendo o filho preso. O nome dele foi Assis Mentor Couto Melo. Teve relações ampliadas na família com a Angélica, que também advogou, é uma das homenageadas, não pode estar aqui presente, está representada pelo filho, porque está numa sessão do TACRIM em São Paulo. Ela é a primeira mulher juíza do TACRIM. Com o Antônio Mentor, que já foi saudado aqui, que hoje é deputado estadual em São Paulo e lidera a bancada do PT. E o Assis, que é o caçula, que é o suporte das nossas disputas eleitorais. Sem falar na Osita, que é a guardiã de todos. O início foi lá, eu sei disso. É um motivo para comemorar. Acho que também seria um motivo eu saudar um homenageado de hoje também, o Antônio Expedito Carvalho Pereira, que, segundo recentemente um livro editado, é O Homem que Morreu 3 Vezes, e que a minha esposa, a Graça, que está aqui, a André, o Daniel e a Renata, e eu vou querer ajudar a escrever a 4ª vida dele, para desmistificar aquilo que é a criação do livro que foi publicado. Nós vamos fazer isso e resgatar. Eu também, depois de muitos anos, festejo, e podia ser só esse o motivo, o fato de encontrar aqui o Funari, Antônio Funari, que foi preso como advogado, teve na mesma cela minha. Ou naquela ocasião, o reencontro que tive hoje com o Berto Curvo, que lá era estudante e agora é advogado, está aqui entre nós também como homenageado. Tenho tantos amigos aqui, Aldo, que foi meu primeiro advogado em Ibiúna, enfim, muitos amigos, muitos amigos. Só isso, senhor presidente, já era motivo para nós festejarmos. Mas eu garanto ao senhor, a vossa excelência e a todos os demais, que esses não são os motivos que me fizeram propor essa solenidade. Eu fui encontrar outros. Nós estamos em 2003 e 35 anos comemorando o Congresso de Ibiúna de 68. Nós estamos em 2003, 55 anos da Declaração de Direitos Humanos, motivos de júbilo, mas estamos também em 2003, 35 anos do AI-5. Nós não estamos aqui para reviver, rememorar fatos e acontecimentos que nós queremos esquecer. Nós estamos aqui para relembrarmos, para comemorarmos
coisas que nós precisamos tornar perenes, fatos e acontecimentos que precisam ser relembrados como valores culturais do nosso país. Nós estamos aqui, senhor presidente, senhores convidados, porque nos anos 60 e 70, brasileiros e brasileiras procuraram profissionais competentes, hábeis, argutos e aguerridos, que tivessem capacidade para estreitar as acusações a quem lhes eram imputadas, que tivessem capacidade de desmantelar incriminações, que pudessem ampliar, alargar a defesa, que pudessem defender e garantir direitos, e que colocassem, acima de tudo, a defesa da vida. Não era tarefa fácil. Talvez hoje encontremos vários dispostos a isso. Mas nos anos 60 e 70, esgrimar os dentes do leão dentro da boca do leão, muitas vezes, não era tarefa fácil. Nós estamos aqui porque na década de 60 e 70, brasileiros e brasileiras procuraram profissionais de caráter. Procuraram profissionais de fibra, firmes, destemidos, apesar do medo que todos nós tínhamos. Procuraram profissionais comprometidos e, acima de tudo, leais. Eu digo dessa maneira, senhor presidente, porque naquela ocasião, qualquer deslize, qualquer derrapada, qualquer vacilação, qualquer inconfidência podia trazer transtornos incalculáveis para o constituído e para o constituinte, para o advogado e para o seu cliente. Nós estamos aqui porque nos anos 60 e 70, brasileiros e brasileiras procuraram seres humanos, procuraram pessoas que muitas vezes, mais do que profissionais, foram amigos. Pessoas que, mais do que orientar, ouviram. Pessoas que deram mais conforto do que respostas. Pessoas que foram, muitas vezes, menos advogados e mais psicólogos. Companheiros e companheiras que foram menos procuradores e mais solidários. Não raro, senhor presidente, apesar da distância técnica necessária para o advogado desenvolver a sua boa defesa, esses advogados viraram verdadeiros entusiastas, torcedores dos seus clientes. Nós estamos aqui porque brasileiros e brasileiras procuraram profissionais que, acima de tudo, sabiam dar valor a 1 minuto. Sabiam o valor de 1 único minuto. Sabia a falta que esse minuto fazia para a liberdade. Sabia que esse minuto, muitas vezes, era o suficiente, era o bastante para que a pressão psicológica ou a tortura rendesse. Sabiam que mais 1 minuto poderia ser a quebra da resistência pessoal. Sabiam que mais 1 minuto
podia ser o último, porque colocava em risco a própria vida. Nós estamos aqui, brasileiros e brasileiras, hoje, comemorando, homenageando advogados e advogadas que colocaram todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade em defesa dos vários minutos que cada um de nós tem que ter de vida. Brasileiros e brasileiras procuraram, nos anos 60 e 70, seres humanos, muitas vezes, para que a gente não pudesse ter lembrança final desses acontecimentos. Eu quero terminar, senhor presidente, dizendo a todos e a todas da minha satisfação incontida, do meu modesto orgulho, da minha satisfação redobrada de poder estar aqui falando com os senhores na Câmara Federal pela primeira vez, porque esses brasileiros e brasileiras que em 60 e 70 procuraram profissionais competentes, aguerridos, que procuraram profissionais que sabiam degladiar dentro da boca do leão, que procuraram amigos muito mais confidentes muitas vezes. Esses brasileiros lá naquela década, quando era difícil encontrar, procuraram e encontraram vocês. Parabéns. Dando prosseguimento, concedo a palavra ao próximo orador inscrito, que falará pelo Partido dos Trabalhadores, deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Senhor presidente, Pois não, Vossa Excelência, me desculpe. Esta sessão é tão importante que o nosso líder, Nelson Pellegrino, está convidado a ir à tribuna para falar em nome de nós todos. Eu concedo a palavra ao nobre deputado Nelson Pellegrino, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, e convido o nobre deputado José Mentor, autor da propositura, a assumir a presidência da sessão. Antes de transmitir a palavra ao orador, eu gostaria de pessoalmente agradecer o presidente dessa casa, o deputado João Paulo Cunha, que emprestou todo o seu apoio pessoal e político para que essa solenidade pudesse ser realizada. Como sou um liderado do Nelson Pellegrino, como estou aqui sob seu comando, vou pedir licença ao meu líder, festejando a saída do João Paulo com uma salva de palmas, e lhe conceder a palavra. Senhor presidente dessa sessão e autor do requerimento, deputado José Mentor, senhores ministros, Valdir Pires, Márcio Tomás Bastos, José Disseu, ministro Sepúlveda da Pertence, Luiz Fux, senhor Rubens Aprobato, presidente da OAB, senhores, senhoras, homenageados, colegas, advogados. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que falaria pela bancada do PT. Acho que é mais do que justo que Greenhalgh use esta tribuna para falar em nome da nossa bancada. Porque se hoje estamos aqui para homenagear advogados que na década de 60 e 70, como foi dito aqui, já arriscaram inclusive suas carreiras, suas vidas, suas integridades físicas, a tranquilidade dos seus lares, que nós sabemos que isso naquela época também era ameaçado, para defender a liberdade, ainda nos dias de hoje, essa tarefa, embora em outros campos, ainda prossiga. O deputado Greenhalgh, por exemplo,
hoje em plena democracia no Brasil, ainda se dedica a essa tarefa de defender presos políticos. Recentemente ele advogou nos tribunais superiores a soltura do líder do MST, José Rainha. Eu considero, inclusive, que aquela prisão teve um conteúdo político. Portanto, acho que o deputado Grijalva, que continua exercendo essa nobre missão, que é a missão da luta em defesa da liberdade, que é, seguramente, depois do direito à vida, o maior bem que o ser humano tem. Dois profissionais importantes da atividade humana. É óbvio que todas as profissões têm sua nobreza, têm o seu valor. Mas duas profissões na nossa sociedade ganham uma relevância muito grande. O médico, porque é aquele que cuida da vida do ser humano, que é o bem maior. E o advogado, porque cuida de um grande bem, que é a liberdade do ser humano. Dois bens imprescindíveis para qualquer ser humano. E aí, muito importante, a iniciativa do deputado José Mentor, de abrir as portas da Câmara Federal para homenagear brasileiros e brasileiras que, em pleno período do regime militar, em pleno período da falta de liberdades democráticas, aonde o exercício da profissão, o exercício de advogar, se exercia em condições extremamente desfavoráveis. Esses brasileiros que um dia nas suas vidas fizeram a opção de fazer a carreira do direito. E certamente o fizeram essa opção porque tinham no seu ser, na sua formação, nos seus ideais de vida, a ideia de usar o instrumento da advocacia, o instrumento da manipulação